Olá pessoal, estamos aqui novamente no Instituto Aprender. Eu sou Edson, com a disciplina de Saúde Coletiva, Vamos hoje para mais um assunto, da nossa disciplina. Vamos falar um pouquinho de doenças, de infecções, dos aspectos preventivos, que é muito importante para o nosso contexto. Aqui vem dar o conceito de doença, o Ministério da Saúde traz um simplificado conceito de doença, colocando como uma alteração, ou desvio do estado do equilíbrio do indivíduo com o meio, e com ele. Aí temos outro conceito do desajuste ou falha nos mecanismos de adaptação do organismo, ou a ausência, da reação aos estímulos cuja a ação está exposta. E aí tem vários outros conceitos, que são dados, que tudo versa em um mesmo sentido, Ele conceitua também doença, em categoria e os mecanismos etiológicos da doença. A doença ela pode ser aguda e pode ser crônica, Então, doença infecciosa aguda ou crônica. A doença clinicamente manifesta-se no homem e nos animais, resultante de uma infecção, Aí ele traz um outro conceito. Doença não infecciosa, que é aguda ou crônica. Doença não resultante de infecções, por exemplo. Uma doença que não é infecciosa, não resultante de infecção, Como dá, por exemplo, uma doença crônica que existe, bem conhecida. Hipertensão, diabetes, Não é uma doença que pega, é uma doença desenvolvida, E que são crônicas. Conceituando a infecção propriamente dita. A infecção é a invasão ou colonização, do corpo por micro-organismos patogênicos, A presença de um tipo particular de micro-organismo, e uma parte do corpo onde ele não é encontrado normalmente e vem causar um desequilíbrio, naquele organismo. Ele fala um pouco da história natural da doença, É o nome dado ao conjunto de processos interativos, compreendendo a inter-relação, do agente e do meio ambiente, que afeta o processo global, e seu desenvolvimento, desde as primeiras forças que criam os estímulos patológicos no meio ambiente, como em qualquer outro lugar, passando pela resposta do homem ao estímulo, até alterações que levam a um defeito, a uma invalidez, a recuperação ou a morte. Agora, é importante os fatores, Os fatores que favorecem, ou não favorecem a um processo de doença, Então, os fatores socioeconômicos, É onde os grupos sociais, economicamente, são privilegiados, estão menos sujeitos, à ação dos fatores ambientais. E os menos privilegiados estão mais sujeitos, É o contrário, Tem também os fatores sociopolíticos. O que é isso? O privilégio jurídico legal, decisão política, a valorização da cidadania ao acesso às informações. Então, isso também é um fator que interfere nesse processo, Os fatores socioculturais, a passividade diante do poder exercido com a incompetência ou má-fé, a alienação, em relação aos direitos e deveres da cidadania, incapacidade de se organizar para reivindicar. Então, esse comportamento sociocultural é um fator que interfere no processo de saúde, e doença. Fatores ambientais, que eles eram os sociais, agora os fatores ambientais, Tem os fatores físicos, os fatores biológicos e os fatores químicos, nos físicos podemos relatar a temperatura, a radiação, os ruídos, os biológicos, as bactérias, os vírus. No químico estão as drogas, estão os inseticidas, os detergentes. Agora os fatores genéticos, Esse é um fator também muito importante, que já é inerente
a própria pessoa, né? Esse é um dos fatores não modificáveis, não podemos modificar, né, a nossa genética. É a herança, é aquela, né, que o fenótipo ocorre pela determinação genética e de fatores do meio ambiente. A suscetibilidade genética ocorre quando os genes propiciam a aquisição ou desenvolvimento, né, de caracteres ou doenças determinadas por fatores do meio ambiente. Algumas causas das doenças, né? São as doenças infecciosas, doenças parasitárias, doenças alérgicas, doenças metabólicas, as doenças carenciais. O que são isso, as carenciais? Carências de algum nutriente. Isso afeta mais as pessoas, né, que têm alteração com o seu padrão nutricional, né? As doenças tóxicas, as doenças degenerativas, as doenças psicogênicas, né? E as iatrogenias. O que é iatrogenia? Né? São causados por tratamentos inadequados ou algum procedimento inadequado. Iatrogenia é um termo dado ao algo, a uma doença, a uma complicação que veio a acontecer pelo fato de um outro procedimento, de um outro terapêutica, alguma coisa que foi feito de forma errada, né, que era para uma melhoria e causou um outro fator. Erros médicos, né, erros profissionais também causam iatrogenias. Gravidade ou duração. O que é isso? Isso vem só para diferenciar, né, e classificar as doenças quanto à sua duração, né? Doença grave, né? Doença grave são doenças severas, né? E a menos grave são doenças menos agressivas ao corpo. Então tem essa diferenciação. Assim como a duração, ela vai diferenciar a doença aguda da doença crônica. Entendemos, primeiramente, que a aguda é uma doença de mais curta duração, certo? A crônica tem uma duração mais prolongada. Aí temos a subaguda, é um meio termo, né? É uma doença que não é tão rápida, mas também não se prolonga a ponto de ser uma doença crônica. É uma doença subaguda, certo? E a doença latente é a doença que se mantém de forma latência, ou seja, é uma doença que ela não mostra sinais e sintomas em um período de tempo. Todas as doenças elas têm um período de latência, ou seja, o momento que eu me infecto, todas que eu falo, na maioria das doenças infecciosas ou contagiosas, né? O tempo que eu me contamino até o tempo que ele vem desenvolver. Né? Agora, no coronavírus, por exemplo. O coronavírus também tem a sua latência. Ou eu posso me infectar, passar os dias só com determinados dias que vai vir os sintomas. Ou alguns se infectam, se contaminam e nem desenvolvem nenhum sintoma. Ou seja, passou o contágio só o período de latência, né? Não veio desenvolver sintomas. Isso acontece com algumas pessoas. As doenças infecciosas são aquelas causadas por seres vivos estranhos ao organismo, certo? E quais são eles? Geralmente, os agentes infecciosos são os vírus, bactérias. As doenças transmissíveis. É dado o conceito pela Organização Mundial de Saúde, né, que é aquela determinada por agente infeccioso específico, né, ou produto metabólico em que resulta da transmissão desse agente ou de seus produtos, de um reservatório para um hospedeiro suscetível de forma direta ou indireta, isto é, né, por meio de portadores ou por meio de veículos. O que são esses veículos? São os vetores, por exemplo, um mosquito, são outras substâncias, são os fômites. Fômites é o que, por exemplo? São seres inanimados. É um objeto que ali ficou guardado uma bactéria ou um vírus. Né? Agora, no coronavírus, por exemplo, qualquer coisa pode ser um fômite para o vírus. Ou seja, o papel, a caneta, o celular, pegou, ali ficou o vírus.
aí vem outro e pega. Então, no momento que ele esteve ali, ali é um reservatório do tipo FOMIT. Doenças contagiosas. Qual é o conceito, né? São moléstias infecciosas transmitidas pelo contato direto ou indireto, né, de indivíduos, né? Geralmente são transmitidos por gotículas, por saliva, né, por aerossóis. Aerossóis são é, partículas expelidas, né, pelo ar, pela boca, pelo nariz. Porém, a diferença do aerosol para a gotícula é que ela é bem menor, ela é bem menos densa. Ela se expande mais, diferente da gotícula que é maior e é mais pesada. Aqui vem conceituar um pouco o agente infeccioso, né, e etiológico, né. Falando um pouco da patogenia. O que é a patogenia, né? O estudo da patogenia tem o objetivo de mostrar e identificar as lesões que os agentes etiológicos podem provocar no organismo. Ou seja, a patogenia é a capacidade que ele tem de ter o contato e de penetrar, de causar a doença. Porque vocês sabiam que muitos agentes infecciosos, a gente se contamina, porém ele não tem o poder de desenvolver a doença no nosso organismo, entendeu? Então, por quê? Porque o poder de patogenia do micro-organismo se comportou bem menos severo do que em outros casos, do que quando ele infecta e quando ele causa doença. Por exemplo, a hanseníase é uma doença que é causada por um bacilo que qualquer pessoa pode ter um contato com a hanseníase e pode se infectar. Mas são poucos, né, os que desenvolvem a hanseníase em si. Entende? Então, o poder de patogenia do bacilo de Hansen ele é baixo, diferente do da tuberculose, né? O bacilo de Koch. Ele tem um poder de infectividade e um alto poder de patogenia. Então, quase todo mundo que tem contato ele vai se infectar, certo? Então, só para diferenciar esse poder dessa questão de patogenia. Falando um pouco de incidência, isso aqui que está aqui dentro desse assunto, ele vai mais para a questão da epidemiologia, né? Para a questão de vigilância. Esses termos interessam muito nesse momento, né? Incidência. A incidência é o quê? É o aparecimento das doenças, né? O grau de aparecimento das doenças. A incidência da doença tal. Por exemplo, a dengue, todo ano no período do inverno, é esperado que aconteça em nosso município de Amontada, 50 casos de dengue. Então, isso é a incidência, certo? O rapaz apareceu 60. Então, a incidência mudou. Ficou 50. Então, isso se manteve em prevalência, né? É a prevalência da doença. É o que eu acabei de falar. A incidência são os casos novos que aparecem e a prevalência é uma quantidade X da doença que vai acontecer, né? Então, todo ano vai acontecer. 50, 51, 52. Mas, assim, aí houve uma incidência maior. Ou seja, esse número saltou de 50 para 60. Então, a prevalência seria 50. E teve uma incidência de quantos? 10, né? Porque apareceu mais 10. E aí, diferenciamos incidência e prevalência. Via de entrada, isso aqui são coisas básicas, via de entrada de um agente patogênico, de um vírus, de uma bactéria, né? São coisas bem básicas. Por onde entra, né? Vai depender da sua etiologia, né? Da sua família e do tipo de agente, né? Mas quais são, resumindo, as vias de entrada, né? São boca, né? Nariz e são pele também, a pele também, né? E outros orifícios, né? Vai depender da origem do micro-organismo, certo? Por exemplo, a tuberculose, a gente pega por onde? Né? Por gotículas expelidas, por aerosóis. A tuberculose é aerosol, a gotícula é menor do que 5 litros. Então,
Ao respirar próximo de um paciente, você pega, certo? A doença do momento, coronavírus, também então, entrou por onde? É respiratório, pelo nariz, certo? Hanseníase, que apesar de ser da pele, não é por a pele, também é respiratório, certo? O que seria pela pele? A varicela é uma doença tanto respiratória como pela pele. A catapora é conhecida, ou seja, pega pelo aerosol ao respirar, mas na fase de crostas daquelas bolhas que elas estão costurando, se tocar na pele também pega por a pele. Então, é uma doença que tem duas vias de entrada: respiratória e contato, que a gente chama. Período de incubação é o período que cada doença que cada micro-organismo que causa a doença vai atacar e vai demorar para poder ele desenvolver a doença, certo? Isso aí eu já até expliquei anteriormente, gente. Reservatório também falamos, né, que reservatório é o quê? O reservatório tanto pode ser um ser vivo como seres inanimados, no caso dos fômites, a água, os animais, certo? Objetos e outras pessoas também são reservatórios, né? A transmissão, né? Em algumas doenças infecciosas, os agentes, os germes são transmitidos através de diversos animais, que são os vetores. Por exemplo, tem um vetor muito forte na nossa realidade, que é o mosquito, o Aedes aegypti, né? Hoje ele transmite 4 doenças: febre amarela, a dengue, zika vírus, chikungunya. Então, ele é um vetor. Por quê? Porque ele infecta uma pessoa doente, fica doente e leva, infecta um sadio e adoece ele, certo? Ele é um vetor. Que mais podemos citar, né? Agora, manifestações clínicas. As manifestações clínicas são o quê? Cada doença saindo da fase de latência, né? Quando a doença está latente, ou seja, que é o período de latência, que ele está infectado, mas não tem a doença ainda, não desenvolveu os sintomas, aí começam as manifestações clínicas, que vai variar de acordo com cada doença, né? A maioria das viroses é o quê? Quais são as manifestações clínicas de uma virose? É uma manifestação característica de uma virose, né? Dengue, zika, chikungunya, coronavírus, agora, né? É febre, é mialgia, que é dor no corpo, cefaleia, dor de cabeça, congestão do nariz, entendeu? Coceira, florido, né, que chama, petex, aquele vermelhidão. Eu estou falando no geral, então nem todas têm todo esse quadro, mas no geral, virose tem essa característica clínica. Aí o profissional vai ter que associar a característica clínica com a epidemiologia, né? E para poder fazer o diagnóstico que chama de diferencial, né? Poder diferenciar uma dengue de uma zika, de uma chikungunya, né? Agora, diferenciar a influenza que é a gripe, né? Do coronavírus, que tem um quadro, uma manifestação clínica muito parecido, né, com a influenza, que são as síndromes gripais, né? Entendemos? O diagnóstico e o tratamento, né? Após identificada essa característica clínica, fecha-se o diagnóstico. E aí, após o diagnóstico, vem o quê? A opção da escolha da terapêutica para aquela doença, que é o que chamamos de tratamento, né? Outra terminologia importante de saber é profilaxia. Profilaxia é o quê? É o que eu vou fazer para prevenir determinada doença, determinada patologia, certo? Por exemplo, é o conjunto de medidas que tem por finalidade prevenir ou atenuar doenças e suas complicações e consequências, né? Qual a profilaxia da dengue, da zika e da chikungunya, por exemplo? Onde é que o mosquito vive? Onde é que ele se reproduz? Reservatórios de água parada. Então, o ato de ter cuidado, de prevenir, de não deixar isso, é uma profilaxia, certo? Qual é a profilaxia
da coronavírus do momento. Já que é uma doença nova, não existe medicação, ainda não foi descoberto nada sobre isso. A profilaxia é a quarentena, ficar em casa, pessoal. Por enquanto está sendo isso. Então, é um meio, é uma estratégia, é uma profilaxia. A prevenção, certo? É um termo bem parecido com a profilaxia, porém ele tem uma amplitude maior, ou seja, para muitas moléstias infecciosas causadas por vírus, bactérias, existem vacinas, né, extremamente eficazes e que conferem proteção permanente ao indivíduo. Né. Para as moléstias causadas por fungos, protozoários e vermes, não dispõe ainda de vacina, certo? Todavia, a obtenção e produção de vacinas específicas para cada moléstia infecciosa foi e continua sendo um dos campos prioritários da pesquisa médica. As medidas preventivas podem ser classificadas nos seguintes níveis de prevenção. Né? Prevenção primária, medida aplicada para evitar a ocorrência de doenças, né? Que se faz com intercepção, né, dos fatores pré-patogênicos, incluindo moradia adequada, escolas, alimentação adequada, condições dignas de trabalho, educação sexual, né? Proteção específica, que a proteção específica seria o quê? A imunização. Por que é específica? Porque se eu tomo a vacina da hepatite, eu estou me protegendo especificamente para não pegar hepatite, né? Uma proteção específica, diferente de moradia. Quando eu tenho uma moradia adequada, quando eu tenho um saneamento adequado, eu estou me prevenindo contra várias coisas. Então, aí já não é específico, é coletivo, né? Higiene pessoal do lar, proteção contra acidentes, né? Controle dos vetores. O que é o exemplo de controle dos vetores? Acabei de falar anteriormente. A precaução contra o meio de reprodução do mosquito aedes. Né? Eu não vou acabar com dengue, não vou acabar com essas coisas, mas eu vou controlar essa produção do mosquito. Né? Automaticamente vou estar prevenindo a doença. Né? Utilização do saneamento básico. Já falamos de saneamento, né, que é muito importante. Categoria dos agentes. Né? Coloquei os principais agentes. Né? Tem uma lista maior desses agentes, né, que vale a pena, né, no decorrer dos nossos materiais complementares, a gente está estudando e tendo esse feedback de informação, certo? Os principais são vírus, bactérias, fungos, protozoários, né, eumintos. Dentre muitas doenças, né, o número mesmo que nós temos aqui, nós vamos ver isso melhor, né, no material complementar, na nossa disciplina de saúde coletiva. Aqui, para esta aula de hoje, eu trouxe umas principais, certo? Mas tem outras que a gente vai ver. Dentro da categoria das DSTs, que são isso, doenças sexualmente transmissíveis, né? Tem a herpes simples, né? A herpes simples é uma doença viral, né? Ela tem a 1 e a 2. A herpes 1 é mais simples, aquelas aftazinhas que saem para cima da boca, né? Que elas estouram, elas murcham e vão embora, certo? Uma vez que você se infectou com esse vírus, vai ficar com esse vírus. Não tem uma coisa para, certo? Mas ela acontece, aí acaba, vai embora. Em algum momento da vida, sua imunidade cai e reaparece novamente. Agora, a herpes 2 é a herpes, né, que ela já vai mais para a parte de órgãos genitais, né, que ela pode causar úlceras e feridas já bem maiores, certo? Que ela vai acabar, vai ficar em latência e pronto. Pode rescindir, mas fica em latência. Temos a gonorreia, que é uma doença sexualmente transmissível, né, bacteriana. Clamídia é uma doença sexualmente transmissível, bacteriana. Então, todas estas doenças e outras listagens de doenças comunitárias sexualmente transmissíveis que vai chegar para nós aqui no nosso material complementar, eu peço a vocês que façam assim, né? Procurem saber a doença,
a sua classificação. Essa doença é o quê? Ela é uma doença sexualmente transmissível, mas ela é o quê? Viral bacteriana, certo? Como é que essa doença pega? O que é isso? É a transmissão. Como é a transmissão dessa doença? Certo? Qual é o período de latência? Né? Qual é o tratamento dessa doença? Usa o quê? Como prevenir essa doença? Certo? Vejam essas questões importantes para que a gente, no nosso contato de comunicação, de mensagens, perguntem o essencial e o que não entendeu sobre a doença. Não tem como listar aqui numa videoaula, né, todas essas patogenias dessas doenças. É importante que no material ele seja mais completo para que a gente tenha uma conversa da questão que vocês não entenderam, certo? Vai um material com todas que forem vistas como assuntos importantes para ser abordados na nossa disciplina. Outro DST, que eu trouxe aqui, a sífilis. Né? A sífilis é uma doença sexualmente transmissível. Né? Quando falamos de doença sexualmente transmissível, mas também ela tem outros veículos de infecção. Mas quando colocamos o primeiro é porque é o vilão, é o principal, é a via sexual, certo? Mas ela também é uma doença congênita que passa de mãe para filho, que pode infectar por transfusão sanguínea também, né? Mas o principal é a via sexual. Então, ela existe, gente, a sífilis latente, a sífilis primária, a secundária e a terciária. Ela vai se diferenciar na questão de sintomatologia de acordo com o estágio, com a fase. Isso são as fases: latente, primária, secundária e terciária, certo? E a congênita. Então, tem todas essas fases, 5 fases. Então, cada uma vai ter a sua característica sintomatológica de acordo com a fase que ela se encontra. Entenderam? Porque não tem como ver isso, mas uma de todas as doenças eu chamo a atenção para que vocês vejam a sífilis a gente discutir, certo? Então, a latência é o quê? É aquela que é descoberta menor que um ano. Pronto, já sei. A, a latência recente. Né? Aí a latência tardia é aquela que eu descubro após um ano. Pronto. Né? Aí a primária, secundária e terciária eu vou diferenciar de acordo com o estágio da categoria. Né? E tem o tempo que ela tem úlcera, ela aparece ferida nos órgãos, tem o tempo que é só manchas, tem o tempo que aparece outras coisas, né? E a congênita, como é? Tem a congênita precoce e a tardia. A precoce é aqui quando pegou da mãe para o bebê, mas eu descobri até 2 anos quando o bebê nasceu. A tardia pegou da mãe para o bebê, mas eu descubro só quando a criança já tinha depois de 2 anos. Então foi algo congênito tardio. Então é isso que eu quero que vocês entendam sobre sífilis e o tratamento de sífilis. É um tratamento antibiótico, né? Porque a sífilis é uma doença bacteriana, né? O Treponema palha é uma bactéria, mas a base principal do tratamento tem outras terapêuticas, mas a principal é a penicilina benzatina, que é a nossa mais conhecida benzetacina, certo? Então veja também a questão do tratamento para que a gente possa discutir posteriormente. Então essas foram algumas das DSTs e também escolhi algumas de doenças que não são DST, né? Algumas zoonoses, né? Zoonose, o que é zoonose? Zoonose é uma doença que tem um reservatório animal, né? Esse termo zoonose tem a ver com animal, ou seja, pega-se de um animal, né? A doença de Chagas é a doença pega através do barbeiro, né? Vejam também todas aquelas que queremos ver. O vetor estamos vendo, né? Vejo a transmissão, a incubação, certo? A latência ou tratamento, ok? Outra zoonose, a dengue. Por que a dengue? Porque zoonose vem de um animal, não é isso? Né?
Então, o seu vetor é o Aedes aegypti, o famoso Aedes aegypti. Tanto a dengue como a febre amarela. Quais são as outras duas doenças transmitidas por esse mosquito? Zika, chikungunya. O mosquito transmite 4 doenças, certo? Olha o poder do Aedes aegypti. Ele transmite 4 doenças, sendo que uma das doenças ainda tem 3 subtipos, né? Dengue, 1, 2 e 3. É importante termos, né, o resumo da nossa nomenclatura que a gente viu falando dessas infecções. A infectividade, eu expliquei sobre infectividade, que é o poder de causar a doença. Ou seja, o, o agente patogênico, ele infecta, mas nem sempre quando ele infecta, ele é obrigado a desenvolver a doença, que eu citei lá no início o exemplo da hanseníase, né? É muito fácil eu me infectar, mas é mais difícil eu desenvolver a doença hanseníase. Então, o poder de infectar é a infectividade. E a patogenicidade é o poder de, uma vez que se infectou, ele vai quase que com certeza desenvolver a doença. Então, isso digo que tem uma alta patogenicidade. Né? A virulência, ela anda casado com essa infectividade, digamos assim. Virulência é o poder de capacidade de um vírus de infectar, certo? Mas é mais voltado para vírus. E a imunidade é a coisa boa que podemos ter, ou seja, eu ter imunidade a uma determinada doença. Seja ela uma imunidade inata, ou seja, que eu já nasci com isso, tenho essa imunidade contra isso, ou uma imunidade adquirida. Adquirida como? Adquirida uma vez que eu tive contato com a doença, e aí não tenho mais. Já me infectei, meu organismo já reconhece aquele ser estranho, quando se aproximar de mim, eu já vou ter aquela imunidade adquirida pela doença anterior, né? E a imunidade adquirida através da dos nossos imunobiológicos, das vacinas que nós recebemos, né? Porque nós sabemos que as vacinas são micropartículas do próprio agente causador da doença. O que eu quero dizer? A vacina contra o sarampo. Então, ali tem vírus atenuados, o que é isso? Enfraquecidos da própria vírus causador da doença, que vai entrar no seu organismo para estimular o seu organismo a se proteger e ficar imune contra a doença. Né? Quando ele tiver o contato, ele já tem imunidade. Ou a imunidade adquirida pela própria doença. O indivíduo que já pegou o sarampo, entendeu? Ele já recebeu a imunidade pela doença. Ou então pela vacina. Então, isso é a imunidade, né? A parte boa. Medidas preventivas, já falamos muito, né, de medidas preventivas, que tem várias, tem o saneamento, tem a notificação dos casos. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre notificação de casos lá em doenças de notificação compulsória, né? Higiene pessoal dos alimentos, né? Que ele mostra uma opção de fazer higiene mais adequada, que é o hipoclorito de sódio, né? Que é aquela basezinha de uma água sanitária ele tem uma concentração ideal, adequada para tratarmos a água, lavar os alimentos com eles, né? Prevenção e controle, né? A vigilância e controle, né? Pesquisa, informação e comunicação, né? A resistência antimicrobiana. Então, isso tudo é formas de prevenir e controlar contra uma determinada doença, né? Gente, esse é um resumo. Vejam que tem muitas outras doenças, muitas outras patologias que a gente já ouviu falar, certo? Mas assim, a disciplina saúde coletiva, tenhamos já pelo nome, é uma disciplina que ela vem reunir uma coletividade de disciplinas. Então, como é uma reunião, ela abrange muito, um pouco de cada, é como se fosse uma apresentação prévia do contato de, de, dessas disciplinas, dessas matérias, né?
Sendo que a maioria das coisas que eu falei aqui vocês já viram, porque vocês já pagaram bastante disciplina, né? Já passaram da metade do curso de técnico, né? E o que vocês não viram, vocês vão ver, com certeza, né? Aqui no Instituto Aprender, no curso de vocês, nas disciplinas posteriores, né? Vocês ainda vão pagar a saúde da mulher, saúde da criança, né? Também muitas coisas que vocês, que aqui na saúde coletiva possam estar sendo novidade, mas vocês vão ver isso com mais propriedade, mais aprofundado nas disciplinas. Ok? Então, um abraço, continue de quarentena, estudando, certo? A nossa disciplina de saúde coletiva.